Bom dia, amiga. Bom dia, amigo. A imprensa no Brasil já foi considerada o quarto poder e o mais influente de todos eles. A credibilidade da imprensa no nosso país era tamanha que a avaliação dela era alta e equiparada no mesmo nível que as Forças Armadas e os bombeiros militares. Contudo, com o tempo, essa coisa vem se desgastando, porque a população passou a ser mais exigente, abriu o olho e passou a filtrar o que verdadeiramente era jornalismo e o que era militância. E nessa esteira a população descobriu que uma boa parte da mídia brasileira não faz jornalismo, fazem sim militância disfarçada de jornalismo. Ou seja, tenta mentir o tempo todo para o telespectador, para o ouvinte, para o leitor. Ao invés de informar, procura manipular, querendo vender uma mentira como se fosse uma verdade. E por muito tempo, por muitos anos e décadas, essa estratégia deu certo. Hoje, diante dessa situação de engano, de militância, de mentiras, de manipulação, de desonestidade intelectual de muitos jornalistas, a imprensa brasileira, ou melhor, parte dela, caiu em desgraça. Hoje, a população, uma boa parte considerável da nossa população, já não mais confia nos órgãos de imprensa. Existe um ou outro órgão em que a população confia, mas a maioria esmagadora caiu em desgraça. Como consequência desse descrédito, nós estamos assistindo emissoras de rádio, jornal, revista, indo à bancarrota, ou seja, caindo em ruínas total. Exemplo, a Folha de São Paulo, que vendia 400 mil exemplares, caiu para 100 mil, ou seja, perdeu 75% dos seus assinantes e leitores. A revista Veja, por exemplo, perdeu 70% dos seus assinantes. A Rede Globo, a toda poderosa Rede Globo, a Vênus platinada, está amargando uma profunda crise que está levando a modificar a sua grade de programas e mandando embora alguns profissionais de ponta do jornalismo. E, pasmem os senhores, antigamente era um sonho de todo jornalista fazer parte dos quadros da Rede Globo. Hoje tem jornalista pedindo demissão. E essa crise que se abate no meio midiático, no meio da mídia, no meio da imprensa, ela abarca não só a Rede Globo, como outras emissoras. Nós temos alguns jornalistas considerados de ponta no Brasil que, na verdade, fazem militância política. Não tem um objetivo claro de informar. E isso é lamentável. Eles abusaram do direito de errar ao longo desses anos. E essas pessoas jogaram em descrédito uma boa parte da mídia brasileira. Pessoas que fazem jornalismo com requinte de crueldade, de vingança, de ódio, com rancor, escudado na mentira e na perseguição, de uma forma vil e irresponsável, defendendo sobretudo aqueles que sempre fizeram mal para o Brasil
e tratando como inimigos aqueles que querem bem o povo brasileiro. Eu posso até nominar jornalista como Miriam Leitão, se é que essa senhora pode ser chamada de jornalista. Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Essa jovem chamada Sherazade, do SBT, é só ódio, é só rancor, jornalismo baixo, mesquinho, que não vai levar a lugar algum. Professor Vila, Reinaldo Azevedo, esse senhor é um despreparado para o exercício da função, é um destemperado, é só ódio, é só ataque. É um verdadeiro inimigo do Brasil e da verdade. Trabalha com mentiras, ataca tudo e a todos de forma inconsequente e irresponsável, não levando em conta a honra e a história das pessoas. E temos o mais importante deles, que está na crista da onda da maldade, o editor-chefe do Jornal Nacional da Globo, o William Bonner. Se eu fosse nominar aqui todos os jornalistas que fazem mal ao Brasil, aos brasileiros, por não agir de forma verdadeira, por não informar, mas sim tentar manipular, eu ia passar o dia todo. Não são só esses, são muitos outros mais. Senhores, é justamente por essa razão e por essas pessoas, por defender ideologia de esquerda de maneira cega, de maneira inconsequente e irresponsável, que a imprensa caiu em desgraça. O brasileiro não quer o fim da imprensa. O brasileiro, eu e todos os demais, quer uma imprensa livre. Porque assim a democracia reza. Porém, para fazer uma imprensa livre, de forma democrática, tem que ter responsabilidade. Não pode atacar, mentir, ferir a honra alheia e achar que está fazendo certo e achar que isso não vai ter consequência. Vai ter. Hoje a população está mais antenada. Está mais antenada. Fala-se muito em boicote a essa ou aquela emissora, a esse ou aquele jornal, a essa ou aquela revista ou até mesmo site. O que os brasileiros estão fazendo não é boicote, não é censura. O que os brasileiros estão fazendo é controle social da mídia. Prestem bem atenção. O que os brasileiros aprenderam a fazer contra os veículos de comunicação no Brasil, que não tem compromisso com a verdade, é controle social da mídia. Eles não leem mais revista que mentem, eles não assistem mais jornal que mentem, enfim, eles estão mudando os seus hábitos, estão buscando aquelas poucas emissoras de rádio e jornal, aquelas poucas revistas, aqueles poucos sites que ainda têm compromisso com a verdade no Brasil. Então, senhores, o que a gente assistiu e viu ao longo desses anos por parte da grande maioria da imprensa foi que as suas redações funcionaram como usinas de triturar a honra alheia. E esses jornalistas, pseudo-jornalistas, que na verdade não passam de militantes, foram, na verdade, assassinos de reputações. Isso é lamentável, mas a população está sabendo dar o troco. E é por essa razão que muitos veículos de comunicação estão em crise profunda e outros deixando de existir, porque a população não é boba, ela sabe o que quer. E ela hoje faz a informação, mesmo porque com o advento das redes sociais, ela passou a ser uma produtora de conteúdos. Ela dá a informação muito antes que os veículos tradicionais. Hoje, não é mais a população que depende dos órgãos de imprensa, mas sim os órgãos de imprensa que dependem da população, para mostrar aquilo que acontece em tempo real. E essa mesma população aprendeu que hoje um mau jornalismo, deixar-se levar pelo mau jornalismo, é amar o opressor e odiar
o oprimido. Que viva a liberdade de imprensa, mas com responsabilidade e democracia. Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.